Olá, bom dia. Bom dia a todos os amigos e amigas que estão aí, vão nos acompanhar na live de hoje. É a nossa primeira live da Escola do Legislativo de Marabá. E nós vamos ter hoje a participação da nossa querida Madu Macedo. É a escritora do livro da coleção Constituição em Miúdos. Deixa eu aceitar ela aqui para ela participar. Bom dia, Hector. Mônica. Oi, Madu, bom Bom dia. dia, que bom te ver. Oi, que bom, também digo mesmo, Madu, que bom ver, né? Então, A gente se revê pelo menos assim, né? eu tô um pouco nervosa. Falei, gente, primeira live da minha vida. Na minha época de adolescência, tinha uma propaganda da Valizer, né? Que falava Sim. que o primeiro sutiã a gente nunca esquece, né? Eu acho que essa live eu não vou esquecer, porque menina, eu falei, nossa, você me Primeira. convidou, eu falei, beleza. Aí, de repente, hoje, eu falei, gente, eu nunca fiz, como é que funciona? Mas é um grande Ai, que prazer legal, estar aqui, Madu. viu, Conce? Pois é, eu também estou muito feliz de saber que é a tua primeira live. Olha que lindo, né? Primeira live para a gente falar de um tema tão caro para nós duas, né? Para muitas pessoas, que é a Verdade. escola do Que chama tanto, legislativo, né? a educação cidadã, né? Exatamente. Que dá tanto sentido na nossa vida como cidadã, né? Exatamente. Como cidadã, como alunas que fomos, né, e Exatamente. professores, como pessoas que acreditamos, nós acreditamos, né, nessa educação. A Mônica, Oi, Moniquita. ó, tem várias pessoas aí entrando, tá vendo, Oi, Madu Márcia. aí? Bom dia. A Márcia, bom dia, Márcia. Então, nós vamos hoje. Então, Madu, deixa eu dar uma introdução, porque já vai dar 10 horas, enquanto não dá 10 horas para explicar. É a nossa primeira live da Escola do Legislativo, aqui da Câmara de Marabá. A ideia é a gente fazer uma série de lives para trabalhar temas diversos, que não só essa situação tão triste que a gente está vivendo, né? Que é desse isolamento social, e a ideia é a gente tratar diversos temas, e nós escolhemos o primeiro tema para trazer aqui nessa live, justamente escolas do legislativo, né? E educação cidadã. E nada mais, como eu posso dizer, nada mais justo, nada mais rico, inclusive, falar sobre isso com uma pessoa que é tão entusiasta como você, né, Madu? Que, inclusive, contribuiu de uma maneira tão significativa com a nossa querida coleção, da Ah, nossa Constituição em miúdos, a coleção em miúdos, né? Que agora está bem ampla. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre a escola do legislativo, né? E sobre a educação cidadã. Como ontem foi o dia da educação também, né? E aí falando da eu educação. pesquisando, exatamente, que a Madu me falou, eu não sabia, e eu fui pesquisar um pouco, eu vi que a Unesco lançou uma campanha de priorização da educação, mesmo diante da pandemia e do isolamento, que aconteça, né, o incentivo à educação, não só pelas plataformas, escolas que estão fazendo atividades online, mas dentro de casa, né, das famílias, que incentive os alunos, as crianças, os jovens a continuarem estudando, lendo, né, se informando. Então, é uma campanha que os governos, a Unesco lançou ontem também, né, que os governos priorizem a educação, principalmente quando tudo isso passar, né? Quando tudo isso passar, que a educação seja prioridade. Aqueles quatro Então, eu acho pilares, que. né, da educação da Unesco, né? Que tem aí os quatro pilares, é isso, se Exato, conhecer, enfim. É uma conviver, conhecer. exatamente. Então, a gente colocar isso em prática, né? Que está há tanto tempo já, e a dificuldade que a gente, né, que os educadores, que a sociedade tem em colocar algo tão visível em prática, né? Exatamente, Madu. E eu espero, né? Porque um país que prioriza a educação, ele é diferente, né? Sem dúvida.
A gente vê, não precisa ir na Europa citar exemplos de países na Europa, a gente pode citar exemplos de países da América Latina que priorizam a educação. Um exemplo tão recente é a Colômbia, né, que vem priorizando a educação e vem desenvolvendo, trazendo novas tecnologias para o ambiente escolar, formando, dando formação continuada para professores, tem priorizado o combate contra o narcotráfico, contra a violência, né? Que durante muitos anos priorizou lá, foi que dominou, e hoje eles têm um avanço muito grande na educação, né? Então não precisa citar a Europa, né? Mas eu acho assim, mais do que a gente falar, né? Vamos priorizar a educação, eu acho que é muito importante a gente questionar o que é a educação, né? Que educação Exato. nós queremos para a nossa sociedade, né? O que a Exatamente. gente quer, né? Porque a gente escuta muito falar, vamos priorizar a educação, preciso priorizar isso, priorizar aquilo, mas como? O que é que você acha interessante ser priorizada na educação brasileira hoje? Né? O que a gente está buscando? Exatamente. Aonde a gente quer chegar? Eu acho que isso é Exatamente. uma discussão, né, que tem que ser colocada em pauta. Porque senão Com fica muito amplo. certeza. Ah, É isso. colocar a educação em primeiro lugar. Agora mesmo, ontem eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é professora. Nossa, e ela está num estresse danado, porque como eles não são youtuber, né? Então aí agora gravando aulas para passar os conteúdos. Os Sim. pais muito Uhum. desesperados também, porque eles não são educadores, eles não sabem como ensinar determinadas matérias novas, né? Então, assim, e isso ontem eu deitei, Gabi, e fiquei pensando, gente, que momento bacana da gente trabalhar a cidadania para o olhar do outro, porque cidadania é isso, é a importância do outro na minha vida, na sociedade. Então, assim, Exatamente. como é um momento da gente olhar para o outro, o trabalho do outro, né? Eu tenho A importância, isso, né? eu tenho isso, Gabi, eu vou te dizer, eu tenho a minha ajudante que você conhece, a dona Benedita, que eu amo, está Sim. comigo há muito tempo, e mais de um mês, quase 40 dias sem ela, né? E aí eu tive que me virar, né? Fazer coisas que realmente eu não tenho hábito de fazer, cuidar de casa, lavar, passar, sabe aquelas coisas de tarefas domésticas, né? E aí eu comecei a ver, gente, que é muito gostoso você chegar do meu trabalho e tá tudo lindo, arrumadinho, né? Mas olha que lindo é o trabalho que ela faz, sabe? Porque além de Exato. arrumar a minha casa, Exato. ela sai daqui e vai arrumar a dela. Sabe, esse conforto que eu tenho, esse carinho todo, sabe? É do trabalho do outro. Então, hoje a gente está vivendo assim um momento que eu acho que está muito propício a gente olhar o outro, né? Pelo olhar da cidadania. Como é importante para a Sim. sociedade o outro, o trabalho do outro, o saber do outro, né? No Isso começo, mesmo. Gabi, dessa pandemia toda, eu até fiquei meio para baixo, assim, porque eu fiquei me questionando, gente, será que o meu trabalho é importante? Quer dizer, se ele parar agora, como né, a gente teve que Eu também, reinventar, Madu, eu como também. a gente teve que reinventar a escola, né? Porque essa hora em Pouso Alegre era para a gente estar nas escolas, fazendo estação técnica, dando aula para a Câmara Mirim, Câmara Jovem, enfim. E tudo parou. Então eu falei, gente, né? E aí você começa a olhar como o trabalho dos outros é importante para o seu bem-estar. Então, acho que a cidadania está muito voltada para isso. Eu queria muito conversar hoje com você, Gabi. A gente fala, a cidadania é o ser integrante dentro da sociedade, com direitos e deveres, o que é uma grande verdade. Mas eu queria falar um pouco da essência da cidadania. Eu não sei se você chegou a Sim. ver um artigo do João Maria, professor João Maria de Maceió, da Escola do Legislativo Sim. lá, que ele fala das Do questões, das Rio Grande do palavras, Norte, né? né? De mal colocadas, são colocadas em determinados que as pessoas perdendo um Sim. pouco a essência das coisas, né? Que Bauman fala tanto desse Exatamente. mundo líquido, né? Tudo. Então, assim, Exatamente. como é importante a gente estar em busca de uma essência, uma coisa menos líquida, uma coisa com mais Sim. raiz. Então, assim, eu acho esse momento, principalmente, todos os momentos são, mas esse muito legal para a gente olhar o meu papel de cidadão e o papel do outro, entendeu? Como ele é Exato. importante para Hum? mim, como ele facilita a minha É. vida, como
que, sabe? E isso é muito lindo, você Sim, começa a ver que é uma construção, sabe? Do trabalho de cada um. Então, ninguém é melhor que ninguém, nem pior que ninguém. É cada um com o seu saber. é E olha que coisa verdade. linda que é isso, né? Então, assim, Sim, eu fico até me emociona de verdade, porque eu fico sim. pensando, gente, quantas mãos, milhares e milhares de mãos. Agora aqui nós duas, pensa bem. Eu estou aqui no meu Não é? celular, você no seu celular. Quem fez esse aparelho meu, quem fez o seu, é quem transportou, quem vendeu, quem inventou, que alguém teve que ter inventado, né? É um negócio tão bacana, então é Exatamente. tanta gente que está junto, em conjunto, né? Isso é cidadania, isso é a sociedade. Então eu acho muito bacana a gente também trabalhar muito isso. Acho muito legal o conhecimento, o conteúdo, né? O que, que é, como que eu vou saber dos meus direitos, né? Sem, dos meus deveres, através das leis que os nossos legisladores fazem, enfim. Mas mais do que isso, a gente começar a pensar por quê de tudo isso, qual a essência disso, sabe? E Exato. não tem nada Ah, de politicamente correto, não tem. Tem apenas da gente viver num mundo melhor. Eu preciso do outro. Sem o outro, eu não tenho o conforto que eu penso. Ninguém tem mérito exclusivo, sabe? exato. A gente vem aí do pai, da mãe, da educação, dos professores, tudo que a gente aprendeu na vida, né? Então eu acho muito bacana esse olhar no outro, a gente começar aí a trabalhar. Não estou romantizando, viu, gente? Tem gente que fala, ah, Madu romantiza a cidadania. Não estou romantizando. Eu gostaria muito de trabalhar mais a essência da cidadania. É verdade, Madu, isso mesmo. Bom, gente, então nós estamos começando a nossa live. Isso foi uma introdução aqui pra gente, porque agora são 10 horas. E a gente vai começar aí, e a gente vai debater sobre esse assunto agora. Quem quiser mandar perguntas aí pra gente, né? Se nós soubermos falar, claro, a Madu, coloca aí aqui no Instagram, né? E a gente vai respondendo, né? Beleza. Berenice. Ah, oi, tia, minha tia, tudo bem, tia? Pois é, tá dizendo sobrinha linda. Então, gente, nós vamos começar. Eu sou Gabriela Silva, estou no momento diretora da Escola do Legislativo da Câmara de Marabá, aqui no sudeste do Pará, nosso Pará, bem distante de Minas, né, Madu? E ao mesmo tempo tão perto, né? Nossos laços se cruzam, até porque Marabá, por exemplo, ela tem muita formação da migração mineira para cá. Nós temos muita influência mineira, inclusive na nossa fala, na culinária. Então, a gente está, ao mesmo tempo, muito juntas e território geograficamente distante, né? Eu Mas tive e a aí, nós vamos oportunidade falar de hoje do nosso conhecer querido. pessoalmente, né, a cidade de Marabá, uma Ah, pois cidade linda, muito gostosa, é. muito aconchegante. A Madu já veio a Marabá, eu já fui a Pouso Alegre também. Tive o prazer de passar o final do ano lá na casa da Madu, conhecer o Mioque Tem, Ah, Dona que linda! Benedita, A dona a mãe Benedita. dela, uma fofa, todo mundo. E essa é a Madu Macedo, ela vai falar um pouco pra gente se apresentar. Vai, Madu, se apresenta um pouco aí para quem não conhece, né? Eu sou servidora pública, né, há mais de 28 anos, trabalho na Câmara Municipal Sim, de Pouso Alegre, na Escola do Legislativo, né, que eu sou servidora da Escola do Legislativo, e que a gente vem trabalhando a educação cidadã na Câmara desde 2005, que quando foi criada a Câmara Mirim, 2006 veio a primeira turma, e dali foi vindo Câmara Jovem, Câmara Universitária, Gincana do Saber e vários projetos. Aí nasceu em 2014, né, numa conversa com o nosso querido Dr. Florian, que eu acho uma bênção, e com sobre a certeza. Constituição, da linguagem difícil, aí acabou surgindo a Constituição em miúdos, e a coisa vai acontecendo, vai indo, né? E nessa caminhada tive a Sim, oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, igual você, e muitas outras pessoas, né? Que traz sentido para o trabalho, para a vida da gente. E é isso, sim. essa sou eu, eu tentando ser. Madu por Madu, né? E a Madu, ela escreveu, como eu falei, a coleção em miúdos, que é publicada pelo Senado Federal, que todo mundo, inclusive, pode pedir exemplares gratuitos, né? Que o Senado encaminha. Nesse momento, a gráfica do Senado não está encaminhando, eu falei com a Luísa, né? Que é
que é responsável, né, Madu? Por causa da pandemia, do isolamento social, não dá para eles colocarem os servidores em risco para ir para lá, né? Mas eles encaminham, sim, exemplares. É só enviar um e-mail para a gráfica do Senado e você vai ter acesso à coleção da Constituição em miúdos, que é um grande exemplo de trabalho com a cidadania também, né? Na verdade, informar, né, o cidadão. Mas então, Madu, vamos começar falando, porque muita gente, inclusive aqui em Marabá, nós estamos com a Escola do Legislativo desde novembro de 2015, nós tivemos a criação do projeto de decreto que institucionalizou a Escola do Legislativo em 2016. Então, a gente fez fez 4 anos esse ano, né? E institucionalmente, mais 5 anos que já vem trabalhando. E muita gente ainda pergunta o que é a Escola do Legislativo, né? O que é isso? De onde é que vem? O que faz a Escola do Legislativo? Atualmente aqui nós estamos mais conhecidos aqui na região sudeste do Pará, até no Pará, né? Mesmo já temos outras escolas, a Assembleia Legislativa ela reinaugurou a sua escola do legislativo, já tem o município de Jacundá, que também formou uma escola do legislativo, como fruto do trabalho aqui de Marabá, né? E tem vários outros municípios pensando. Mas muita gente questiona o que é a escola do legislativo, né? De onde é que vem a escola do legislativo? Então, Gabi, a escola do legislativo, né, nasceu, está lá na Constituição, no artigo 39, nossa, agora eu perdi um pouco, onde foi criada com qual intenção? A intenção era da formação, né, reciclar servidores e agentes políticos. É o que está escrito lá. E começou com esse trabalho, né, focando o quê? Essa reciclagem mesmo, né, de servidores e agentes políticos. Mas o que foi se percebendo? Quando a gente fala em legislativo, o legislativo, a essência do legislativo está onde? Está ali dentro dos servidores, junto com os agentes políticos, ou a essência está lá fora? Né? Porque eles são representantes. Sim. Nós trabalhamos, né, em prol do que está lá fora. Quem elege os nossos representantes são os que estão lá fora. Então, não dá em falar em educação legislativa, né, em escola do legislativo, sem integrar, sem trazer esse conhecimento para o cidadão comum, para a sociedade como um todo, né? Porque, então, eu acredito que isso não está, você sabe, né, numa Constituição que faz esse trabalho fora, mas foi nascendo da própria essência da escola do legislativo. Poxa, ela foi criada para prestar um serviço melhor à população. Através do quê? De um conhecimento aos servidores, aos agentes políticos, né? Mas aí o que a gente começou a perceber? Que para melhorar isso, para a gente servir melhor a população, eles também têm que estar participando, eles também têm que estar sabendo, eles também têm que ter o conhecimento de leis, de como funciona o sistema político, sabe? Então a coisa foi crescendo naturalmente. E é a parte que eu mais amo, e principalmente quando falo assim, trabalhar com crianças, jovens, adolescentes, é a minha paixão. Eu amo muito e é o foco da nossa escola, né? É esse, até porque municípios, as escolas do Legislativo de municípios são bem distintas das escolas do Legislativo de assembleias, até por questão de orçamento, né? Então, assim, é bacana, porque eles focam muito essa questão da educação hoje à distância, que eu acho que todas as assembleias, as escolas do Legislativo das assembleias, fornecem cursos para você fazer à distância, né? E para os próprios servidores, para a sociedade civil, enfim, cada um no seu pedacinho, dentro do que é possível fazer, né? Com o seu orçamento, trabalhando isso, tentando melhorar a nossa democracia. Eu acho que seria mais ou menos isso. A gente vê hoje cidades assim, né, que você pensa, nossa, uma cidade de 5 mil habitantes tem escola do legislativo, para quê? Né? Claro que uma escola dessa não se pode dedicar a cursos, né? E tudo mais. Às vezes tem um servidor à Câmara, sabe? Mas pode levar, assim, as escolas, o conhecimento que ele tem ali dentro, né, o que ele está aprendendo com as escolas maiores, né, de conhecimento e conteúdo, trazer isso também, né? Então, isso. eu acho que é por aí.
escola do Legislativo para mim. É verdade. E também, como me pergunta, eu sempre falo isso, né, Madu? Falo, por exemplo, eu falo que a escola do Legislativo, ela é um presente que a Constituinte deu pra gente, né? Que, que a Constituição também, ela guarda, né, essa premissa da formação dos servidores, mas que a escola do Legislativo, por exemplo, em Marabá, ela se baseia num tripé, como bem lembrou aqui a Auxileia, né, que é participação, formação de servidores e capacitação de agentes políticos, eu sempre falo isso. A aproximação da sociedade com o poder legislativo, né? E fomento à cultura, à leitura e à pesquisa, né? Ao arquivo da história do legislativo, porque do legislativo dentro da construção da sociedade. E assim, nós vemos, a gente vê que não dá mais só para ficar na formação de servidores e agentes, né? Nossa, a função hoje da escola legislativa, ela vai para muito além, né? Que é realmente essa aproximação com a sociedade, esse retorno que a sociedade tem do poder legislativo, é conhecer o legislativo por dentro. Eu sempre falo, quando a gente começa as atividades com os meninos, eu também adoro, é a parte que eu amo, que é trabalhar com os meninos. Por exemplo, aqui em Marabá a gente tem o Câmara Mirim também, né? Tem o projeto Conhecendo a Constituição em Miúdos. Temos agora o projeto Sua Fala tem Vez, que é com jovens no ensino médio. Então, assim, toda vez que a gente vai iniciar esses projetos, a gente fala que é o contato que a sociedade vai ter com o legislativo por dentro. Conhecer o legislativo por dentro, não apenas por fora, como todo mundo fala, todo mundo tem algo para criticar. E quando a gente atravessa o ano inteiro trabalhando com esses jovens, quando chega no final, até os professores que estão acompanhando o projeto, eles têm eles mudam a visão do legislativo. E isso muda o olhar sobre o poder legislativo, muda o olhar sobre a política, essa política que realmente deveria ser praticada e que muitas vezes é praticada, só que as pessoas não conseguem ver, né? Antes de continuar, aqui tem o Danilo Falcão, que está dizendo que é muito relevante a assistência das escolas do Legislativo e nos parabeniza pela live. Isso mesmo. É realmente muito relevante, né? Oi, a Silvia. É muito relevante o trabalho das escolas do Legislativo. E aí, então, a escola do Legislativo está amparada e é para isso que ela serve, né? Para trabalhar a formação cidadã, não apenas. Quando a gente fala cidadã, inclui política, social, tudo, né? Inclui tudo. E é um papel muito importante. E aí eu queria que você me falasse um pouco o que a Escola Legislativa de Pouso Alegre está fazendo durante esse isolamento social, né? Como é que a escola está lidando, né, com essa situação? Aliás, a gente tem um grupo, né, de escola legislativa, a gente vê que muitas escolas pelo Brasil, principalmente das assembleias, que tem uma estrutura maior, né, tem feito um trabalho. Então, Madu, como é que você vê o papel da escola do legislativo nessa situação que a gente está vivendo, né? A escola está se reinventando, né? Porque é o que eu te falei no começo aqui, Sim. esse momento era para a gente estar visitando escolas, fazendo a visitação técnica, preparando aula da Câmara Mirim, Câmara Jovem, Câmara Universitária, né? Era para a gente estar aí com o curso de Libras, né? O 10º curso de Libras acontecendo. Ou seja, de repente, espera aí, e agora, né? Então é aquilo, quando você sabe da essência do por que você está ali, por que você existe, é mais fácil se reinventar, né? Então a escola tem buscado fazer o quê? Tem, claro, a parte administrativa, né, que continua igual, enfim, não tem como isso parar. Mas nós estamos trabalhando muito à distância mesmo. Então o que a gente está fazendo? A gente criou, já havia na Câmara um projeto do Bingo da Cidadania. Então nós criamos uma espécie de telecena, sabe? São 50 cartelas que são enviadas online para 50 participantes. Segunda, quarta e sexta há sorteios. E esses sorteios, em vez de ser números, é o Supremo Tribunal Federal, o que ele sabe? Vai trazendo algumas informações sobre isso. E no Giovanni que fez, eu tenho uma admiração enorme, que é o parceiro nosso lá da Escola do Legislativo, que criou, então a gente vai acompanhando as cartelas que estão sendo preenchidas ou não. E aí, quando ganha a coleção em miúdos, né, que é uma forma da gente estar. Outra, a gente está reunindo também com os nossos alunos, né, nesses programas. A gente usa o Zoom
para poder estar sabendo, querendo saber deles, como é que está acontecendo isso na vida deles, né? O que está mudando de visão, de escuta, né? Na vida de cada um, que isso é trabalhar a cidadania, né? Porque tudo mudou de repente, né? Como que você está? Qual que é o teu olhar para isso? Então a gente tem discutido muito com os nossos meninos a respeito desse impacto, né? Na vida deles e na vida social, o que eles estão pensando, o que eles acham que deveria ser mudado depois disso, o que realmente não tem jeito, que vai mudar mesmo, querendo ou não. Então, a gente está trazendo esse tipo de discussão. Eu estou trabalhando, a gente está aproveitando, sabe aquela coisa que a gente fala assim, queria tanto fazer diferente, mas a gente não tem tempo? Que é a reformulação das gincanas, sabe? Então, a gente agora estou trabalhando também com a reformulação da forma da gente fazer gincana, que vai ser diferente. Não vai ser mais no mesmo formato que a gente tem feito aí desde 2008, que a gente tem a nossa gincana do saber. Então, a gente está mudando também. E eu estou aqui, Gabi, tentando entender o nosso código do consumidor para tentar aí trazer também em miúdos, né, o código do consumidor. A gente entregou há umas 2 ou 3 semanas para o Senado, né, lá para a gráfica, fazer ilustração, essas coisas, do ECA em miúdos, né, que nós terminamos. E agora estamos aí também, eu estou trabalhando junto com a Mônica, né, que trabalha muito diretamente comigo nisso. Estamos aí lendo, estudando, assistindo vídeos, né, para a gente primeiro entender bem como funciona e depois começar a trabalhar aí, quem sabe, o novo livro, depois o ECA em miúdos, o Código do Consumidor em miúdos. É o que a gente está aí tentando. Então vem mais aí. Então vem mais livros para coleção em miúdos, né? Se Deus quiser. Bom, lei que não falta, deixa eu fazer, né, aqui uma... Lei que não falta, leis... não falta. Né? Não falta mesmo. E realmente é difícil. Eu trabalho há tantos anos no Poder Legislativo, sou servidora pública, enfim, tem lei que você pega, fala a verdade, eu tenho que ler às vezes 3, 4, 5 vezes para conseguir entender. Sim. Né? É um pouco complicado, né? Então, Sim. a gente trazer isso de uma forma mais fácil, claro que a gente não traz tudo, é só uma ideia, uma base, né? Uma coisa, uma noção do que a lei diz, né? Porque aí depois a pessoa se interessar mais, pode aprofundar, mas pelo menos tem a base. A ideia nossa é essa, sabe? Trazer a base da lei, a essência da lei, sabe? Para que depois cada um vá aí entrando, que hoje, nossa, maravilha. Sim. A gente está aqui hoje conversando, hoje você entra, você acha cursos para tudo quanto é canto, você aprofundar em processo legislativo, no orçamento público, na Constituição, enfim, tem de tudo, né? Até como faz arroz, enfim, você acha tudo. Verdade. Madu, deixa eu mandar um abraço aqui. A Alcileia é a nossa querida Leia, lá de Santa Catarina. Ela que estava falando com a gente. E a Leia também tem um trabalho fantástico, né? A Assembleia de Santa Catarina tem um trabalho lindo, né? Você já esteve lá, né, Madu? Foi a coisa mais linda do mundo. Eles fazem um trabalho lá, que eles reúnem na Assembleia todos os vereadores mirins do Estado. Gente, pois é. A honra e o prazer de estar lá. Eu nunca me emocionei tanto, Gabi. Um auditório devia ter uns 600 estudantes, sabe? Gente, que coisa linda, todos interessados. Eu fiquei no hotel em que eles estavam hospedados. Sabe, aquela energia gostosa, aquela vontade. Nossa, é um trabalho belíssimo que ela faz lá. Falei, gente, que aconchego, que você vê que a cidadania ali está, sabe, tá fluindo. É muito lindo. Sim. Parabéns, viu, Lé, pelo teu trabalho. É lindo, né? Você sabe que eu adoro o seu trabalho, e você também. É verdade. É verdade. Eu também sou muito fã do trabalho da Léia. Eles fazem um trabalho lindíssimo. E ela, assim, tem muita paixão na fala, né? Assim, a gente vê quando ela tá falando, é muita paixão, é muito envolvimento, assim, e a gente se contagia também. Então, mandar um beijo pra Léia, né? Aqui tem uma participante também, Maninha. Maninha, servidora, como vocês nos inspiram. E diz que você é celebridade lá em Patinga. Ah, meu Deus. Outra cidade também que eu amo demais. Gente, estão fazendo um trabalho, uma escola nova, sabe? A Elisa, a Marli, o Jadson, que é o presidente da Câmara lá.
Nossa, eles estão assim, Sim. fazendo um trabalho. A gincana que eles fizeram. A gincana, tanto é que a gente está mudando muito da nossa gincana baseado no que eles criaram lá o ano Olha, que passado. legal. Sabe? Que é Sim. muito bacana. Eles são muito entusiasmados, sabe? Então, fazendo um trabalho belíssimo. Gente, um beijo enorme, pessoal de Patinga aí. Saudade de vocês, viu? Beijo para Ipatinga. Gente, isso é porque a Madu, ela viaja em vários, já foi para vários lugares, levando o trabalho da Constituição em miúdos, né, Madu? É por Isso. isso que essas pessoas estão falando assim, que ela vai a vários, já veio a Marabá, foi a Santa Catarina, Patinga e vários outros lugares. No Piauí também, né? Você já foi no Faz estado do Piauí, lançamento né? lá no Rio Teresina, Grande do né? Sul. Nossa, a gente Pois já foi é. bastante já. Exatamente, levando o trabalho da Constituição em miúdos, inspirando muitas pessoas com o trabalho para a cidadania. Então, Madu, pensando nesse novo, agora que é nós, as escolas do Legislativo, nós temos que nos reinventar, né? Inclusive, quando tudo isso passar, a gente não vai poder voltar às atividades como normalmente, assim, teremos que nos readaptando. Eu também passei por essa crise quando aconteceu tudo. Eu falei, meu Deus, as atividades da escola aqui são todas presenciais e com muita gente, aliás, né? É com aglomeração mesmo Muito as atividades. abraço, muito Muito beijo, né? abraço. Exatamente. E como que a gente vai fazer? Como que nós vamos pensar, né? Como que nós vamos agir? E aí, por exemplo, nós não temos muita estrutura aqui. As câmaras acabam que não tem muita estrutura igual as assembleias. Então, a gente não tem curso à distância e nada. Então, a gente tem pensado ações possíveis para lidar e com essa situação. Inclusive, por exemplo, em Marabá, a gente não tinha ainda eleito os vereadores mirim, estava em processo de campanha Mesma eleitoral. coisa aqui. Pois é. Ia acontecer a eleição na semana que entrou o isolamento social. A gente também ia receber, olha só, tínhamos comprado passagem, ia ter abertura também na mesma semana do Constituição em Miúdos, aqui a nossa terceira edição, com o Rio do Ai, Coçom. lindo, adoro, meu Deus. Aham. Ele ia vir Né? para falar sobre educação cidadã, né, sobre a importância da Constituição, que ele tem um livro belíssimo, né, sobre letramento legislativo. Fantástico. Exatamente. Então, assim, aí a gente teve que parar tudo, né? E agora? Mas a gente percebe que as escolas têm um papel importante ainda, né? Que é essa ligação mesmo entre a sociedade e o legislativo. Muitas pessoas me mandam mensagem perguntando como é que vai ficar. Ah, poxa vida, a gente estava tão feliz que a escola ia participar. E agora, como é que vai ser feito? Então, acho que o nosso desafio agora é repensar como que essas ações serão retomadas quando tudo isso passar, né, Matu? E não é igual, né? A E gente não tem sei, feito reuniões no Zoom não é. com alguns alunos nossos. O que a gente fez? Esse ano também é ano eleitoral da Câmara de Mirim, porque o mandato deles aqui é de 2 anos, né? Então acabou. Uhum. E a gente até chegou a fazer algumas eleições em algumas escolas, mas aí veio, né, essa pandemia, parou tudo, então a gente está trabalhando com as escolas que chegaram a eleger os novos e com a turma antiga, que também estão em casa, né, em isolamento. Então a gente está aí fazendo uma mistura, eles contando, né, como que foi, até fiquei muito feliz. A gente tem recebido muito depoimento de quem passou, né, nesse último mandato, dizendo da importância que foi, né, como mudou o olhar, a escuta dele com o mundo, né, através lá da escola, do trabalho que a gente faz. E é isso, as pessoas assim, gosto muito, claro, né, Gabi? A gente trabalha no Poder Legislativo e me dá uma tristeza muito grande a visão horrível, acho que dos três poderes, é a visão mais crítica, né? É do Poder Legislativo. Então a gente percebe isso nas eleições, sabe? Eleições todo mundo preocupa com o executivo, quem vai ser, ninguém sabe, não se fala. E é ali, gente, é ali que quem faz leis é ali, mesmo que seja de iniciativa do executivo, se não é aprovado ali não acontece, que muda a vida da gente a toda hora, né? E as pessoas É. não têm o menor conhecimento, né? Então a gente fala, gente, como que a gente vai conseguir integrar, né, todo esse conjunto, todas essas pessoas e elas entenderem a importância do seu papel de cidadão, não para o outro, mas para ela mesmo,
né? Exatamente. Para ela mesma. Isso. Então, assim, a gente estava discutindo com a Mônica ontem, a Mônica está fazendo mestrado, e ela disse que estão fazendo um trabalho que é o direito e o poder, né? Que, quer dizer, o direito deveria existir para empoderar todo cidadão. Com Infelizmente, certeza. não é bem assim que É o acontece. Você contrário, né? tente mudar, isso aí todo mundo já sabe, mas você tem possibilidade de mudar? Tem. Nada é impossível. Né? Você fala, isso aí não muda nunca. Gente, nossos antepassados moravam na caverna, sabe? Então as coisas mudam. Eu que estou dentro do Poder Legislativo há 28 anos, eu posso dizer para você, gente, lei de licitação, lei de responsabilidade, teve muita coisa que mudou e melhorou sim. Muito ainda, muito, mas melhorou demais, sabe? E trazer essas pessoas para conhecer e participar, porque senão perde toda a essência. Para quê? Por que a gente fala tanto em democracia, né? A gente vê aí na rua as pessoas defendendo a democracia, o Estado de Direito e tudo mais, mas para quê? Se elas não se interessam, se elas, né? Se elas não participam, e é super fundamental essa participação, sabe? Sem isso a coisa Exatamente. não acontece. Então, quando termina Exatamente. uma turma lá da escola e a gente vê, sabe, que as pessoas pensam assim também, eu não sei se é aí, que fala em escola de legislativo, que é formação de político, a gente está formando agentes políticos. Sim, Nada a ver, qualquer um. exatamente. Independente se você vai ser médico, professor, empresário, enfim, sabe? Você precisa ter essa consciência cidadã. E o que é essa consciência cidadã? Vivemos em sociedade, um precisa do outro, isso é claríssimo, sabe? Não tem como. Eu falo muito nas aulas com meus meninos, gente, hoje é uma valorização, né, de dinheiro, não sei o quê. Se você levar uma mala de dólares, de euros, de joias para uma ilha, com pessoas que tenham o mesmo conhecimento que você, aquilo lá é só, é nada, é só um pedaço de papel. Não é É nada. porque a gente, na Uhum. verdade, a gente adquire o fazer e o saber do outro, né? E nessa pandemia isso aí está muito claro. Tem países ricos que têm dinheiro para comprar e não têm o que comprar, porque estão Não tem o que dependendo comprar. do saber e do fazer do outro. Entendeu? Então, assim, a cidadania Entendi. está muito nisso. A gente começar a olhar a essência dela, que é isso, eu saber do valor, do fazer e do saber do outro. Sabe? O que eu sou hoje, não sou por mim mesma. A gente fala, o que eu sou, né? É eu mesmo, é mérito exclusivo meu, ninguém tem nada. Eu trabalhei, eu batalhei, eu estudei, sabe? Mas atrás disso tem muitos trabalhos realizados, sabe? Teve a educação do seu pai, teve os professores, teve a vida, né? A vida para estar te ensinando. Eu estava conversando anteontem com uma colega minha, falando com ela, né? Nessa pandemia tem muita gente assim, um momento para se autoconhecer, né? Um autoconhecimento, que a gente, né? É também uma coisa muito importante. Mas eu falei com ela, gente, eu me lembro muito do Nietzsche. Nietzsche diz que o mundo é o nosso espelho, né? Porque o que é o espelho? O espelho vai apresentar para mim algo de mim que eu não conheceria sem ele, né? Então, numa visão prática, com uma espinha aqui, né? O espelho vai mostrar algo em mim, né? Que sem ele eu não conheceria. E o mundo é assim. Então, quando a gente. Primeiro, a gente precisa ter um conhecimento. Esse conhecimento vem do mundo, vem do outro, vem da vida. Né? Por que você sabe que você gosta mais de banana do que de maçã? Porque o mundo Exato. apresentou os dois para você. Por que você conhece sentimento de raiva, de revolta, de amor, de solidariedade? Porque foi nas convivências, na vivência, que o mundo apresentou para você quem você é. Né? Então, até o autoconhecimento da gente tem que vir de uma gratidão muito grande dos outros lá fora, que foi através do que está rolando, sabe? Que eu tenho oportunidade de me conhecer através do outro, né? Então, Gabi, sou apaixonada em cidadania muito por isso, sabe? Que eu acho que é isso, cidadania é o olhar do outro, sabe? É ver o outro. E não é na central, que eu sou boazinha, que eu sou politicamente correta. Não, cara, sem o outro, você tá lascado, sabe? O outro Isso embeleza a sua mesmo. vida, sabe? O outro te dá conforto, Isso. embeleza a sua vida, te traz, sabe? E a gente também é o outro do outro,
né? E a gente também é o Isso. outro do outro. Então vamos, né, construir junto uma coisa bacana para todo mundo. Então, assim, É uma via de mão dupla, né? exato, exatamente. Isso Porque se mesmo. a gente conseguir, né, Madu, compreender isso, a gente não precisa lutar pelo politicamente correto, a gente não precisa lutar por várias outras coisas, porque já é natural. Na verdade, isso é uma lógica, né? É uma lógica. Eu preciso do outro para estar e ser também, como o próprio Freud dizia, né? Nós somos a construção, o Lacan quer dizer, nós somos a construção daquilo que o outro vê em nós, né? Então, nós somos construídos a partir do outro, né? A nossa referência é o que o outro vê em nós, né? Nós somos construídos pelo outro. Então, assim, é uma lógica, né? Essa construção. E quando você fala assim de participação, que isso também é cidadania, porque quando fala cidadania as pessoas pensam logo, é votar, né? Eu vou lá, eu voto, eu escolho o Mas é minha obrigação. representante. Né? É assim, eu já votei. O Acabou, papel de cidadão é ir lá acabou. votar. O problema é deles. Eu brinco muito com meus filhos, Exato, Gabi, que eu falo com eles, gente, o Brasil, imagina o Brasil, eu vou abrir uma loja, né? Então eu sim, abri a loja e aí eu penso assim, não, eu vou escolher aqui um gerente, ou vendedor, alguém para cuidar dos recursos humanos, vou pagar muito bem e na hora que eles estão lá dentro eu falo, ó, minha parte eu já fiz, tá, gente? Estou indo embora. acabou. Tá? Daqui 4 anos eu dou uma olhada. Então, quando ver que você estiver fazendo de errado aqui, eu vou xingando para os outros, numa mesa, num almoço, né? Gente, a tendência dessa loja falir é enorme, né? Com Precisa da certeza. participação, né? Meu pai que falava, meu avô falava que o que engorda a boiada é o olho do dono, né? Então, assim, e esse olhar é nosso, né? É nós que construímos isso aí. Então a gente é Exatamente. partícipe, sabe? Ativo disso. Não dá para entregar na mão de não, Precisa, né? não. Né? Mas a gente escuta muito isso. Eu não sei se é aí, mas em muitos lugares, Muito. não, eu votei, elegi, problema dele, agora ele se Acabou. vire, sabe? Não, ele está ali, né, fazendo, como cada um fazendo o seu trabalho, né? Mas ele está nos representando. Não é verdade? Exatamente. Isso é verdade. E mais, né, Madu? É isso que eu tô falando, assim, pensa que cidadania é só você chegar lá no dia, no segundo domingo de outubro, votar, acabou a história. E mais um detalhe, eu voto porque eu sou simpático com aquele fulano, porque o fulano me disse que era para votar. Então, assim, não, cidadania vai muito além. Cidadania vai você olhar as propostas dos candidatos. Você escolher não porque você simpatiza com a beleza, porque alguém te indicou, porque esse é amigo do amigo, não. É porque as propostas que aquela pessoa apresenta são reais, consistentes. E aí eu sempre falo nas aulas também aqui da Escola do Legislativo sobre uma palestra que eu sempre levo e sempre toco no assunto, a função dos poderes. Quando a gente tem consciência de qual é a função do legislativo, qual a função do executivo, isso também implica na minha escolha eleitoral, que eu vou votar não naquele que está prometendo que vai arrumar a minha rua, que vai reformar a minha escola, porque isso é mentira, ele não vai, porque não é ele que faz. Ele vai propor, ele vai lutar junto com a comunidade para que no orçamento seja contemplado. Então, quando a gente fala isso para as pessoas, até adultos mesmo, não só crianças, eles ficam assim, meu Deus, é mesmo? É. E também, questões de esclarecimento, isso também é cidadania. Existem tantas ferramentas hoje de informação e conhecimento, né? A ouvidoria. Outra A... coisa, Gabi, só te interrompendo, que eu acho que as Sim, pessoas falam assim, mas isso aí eu voto há não sei quantos anos e não me dá, sim, gente, isso faz parte do processo da vida. É igual relacionamentos, né? Se você for contar isso. quantos relacionamentos, né? Nossa, que eu frustrei, agora não quero saber mais de amar porque não é para mim. Não deu A vida é certo. um crescimento, a gente vai aprendendo a cada novas relações e em tudo, inclusive com os nossos representantes, mas é preciso olhar, é preciso conhecer, né? É que eu falo sempre, Isso. como, Gabi, você vai ser fiscal de um jogo de xadrez se você não sabe como que funciona o jogo, você não sabe como é que anda o Exato. cavalo, o peão, é quase impossível, é uma participação oca, né? É uma participação extremamente... Então, a gente precisa, sim, saber como funciona, é fundamental, porque participar sem conhecer é quase impossível, né? Mas, e a escola do legislativo tem isso, traz isso,
né? Olha, Exatamente. a função de determinado poder é esse, daquele outro poder é aquele, daquele outro poder é aquele, né? Para ver se as pessoas... E, olha, eu conto sempre isso, eu fui no médico uma vez, aí ele viu lá a Câmara Municipal, ele falou, você trabalha na prefeitura? Eu falei, não, eu trabalho Pois na é. Câmara. Ele respondeu para mim, mas não é a mesma coisa? Né? É Pois muito é. Um doido. Eu, como médico, vou né? dar palestra em alguns lugares, às vezes a gente chega, né, e fica um pouco meio perdido, pergunta, né, onde fica a Câmara? Eles indicam para a gente, sabe onde a gente vai parar? Na prefeitura. Olha aí. A gente Tá vai vendo? parar sempre na prefeitura. É muito difícil alguém apontar a Câmara. Não, a Câmara é ali, a prefeitura é ali. Para eles É é uma verdade. coisa só, né? E isso, São assim, coisas básicas e você vê que mínimas, né, tá, e Madu? Que as tanto que pessoas ainda a não gente vive, sabem. né? Que está engatinhando ainda mesmo, né? Está Exato. engatinhando. Exato. Então, existem várias ferramentas hoje, por exemplo, e por isso é o papel das escolas legislativas, inclusive para apresentar essas ferramentas, né? A ouvidoria, que a proposta do Senado, aliás, é uma ouvidoria cidadã, né? A gente conhece bem através da nossa amiga Ana Mafra, né, que tem feito esse trabalho, e junto com o senador Márcio, né? Não, o senador que. É Márcio. Hã? É Márcio mesmo. É, eu acho que é mesmo. O senador que trabalha pela ideia de uma ouvidoria cidadã, uma ouvidoria que não seja só para reclamação, mas também para conhecimento, para proposituras, né? Então, existe a ouvidoria hoje, existe o portal da transparência, né? Onde você sabe como é que é o funcionamento do poder legislativo, do executivo, do judiciário, quanto é gasto, quanto que não é, né? Quanto que está sendo gasto, por exemplo, no poder legislativo com servidores, com licitações, né? Então, são várias ferramentas, além hoje das nossas redes sociais, que as sessões, por exemplo, aqui na Câmara, essa semana, começamos com as sessões remotas. Então, está sendo feito com aquele sistema que o Senado liberou, né? Está sendo feitas as sessões remotas e a população participa ao vivo, fazendo perguntas para os vereadores, apresentando ideias ao vivo. Então, antes, a população também já podia acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, né? E mandar seus posicionamentos. Então, existem vários mecanismos de participação ativa na política. E a gente não pode relegar a política a poucas pessoas e dizer, eu não estou nem aí para a política, eu quero viver minha vida. Porque viver a sua vida é viver política, né? Então, Sim, aí, né? por isso que eu acho. Se eu vou arrumar É, emprego, não quero saber de, né, a questão do desemprego, é decisões políticas, né? O preço tudo, do né? tomate está caríssimo, é de decisões políticas. Decisão O que eu política. estudo na escola é decisões políticas, ou seja, como que eu posso falar, eu vou viver a minha vida? A não ser que ele vai viver em outro lugar, porque se for aqui no mundo, Que também é uma a decisão vida dele política. está sendo tocada a todo momento de decisões políticas, né? Exatamente. E aí fica para nós a questão de como é que eu quero lidar com essa situação. Porque existem já vários mecanismos de participação cidadã, não apenas votando, né? De participação cidadã e de acompanhar o que aquela pessoa que eu votei está fazendo. E aí, por isso, eu sou fascinada pelo trabalho da Escola do Legislativo, porque ela trabalha justamente aí, no fomento a conhecimento, no acesso à informação. Então, por exemplo, quando a gente leva palestra, quando eu faço falas em escolas e igrejas, até igrejas chamam a gente aqui para dar palestras, né? Em todos os lugares que a gente fala assim, por exemplo, que existe um orçamento no município e que lá no orçamento está previsto tanto para a reforma de escola, tanto para a cultura, tanto para a saúde. E aí, quando eu explico, por exemplo, porque muitas pessoas questionam, por que não pega o dinheiro do show tal e coloca lá na escola? Porque não é assim que funciona, existe orçamento para tudo. E o prefeito não pode simplesmente pegar o dinheiro do A e colocar no C. Então, quando a gente mostra isso para as pessoas, elas ficam, meu Deus, e é assim? É, porque isso é improbidade administrativa, isso dá uma série de... Isso pode caçar o mandato dele, não pode mexer no orçamento desse jeito. O orçamento tem um processo de aprovação, e as pessoas... É igual em casa, né? O nosso orçamento em casa. Eu não vou tirar o dinheiro de pagar energia para comprar, para ir passear. Existem coisas para tudo. O orçamento de casa é livre, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso até tirar, né?
errado, se a gente for entrar em questão de ética, mas deixar de pagar a uso e eu comprar uma blusa, o problema é seu. Né? Mas aí você vai ter que assumir a consequência. No poder público, não. Então, né? sempre o orçamento é aprovado no ano anterior, né? É obrigatório ter audiências públicas, o Estatuto da Cidade traz isso claríssimo. Mas eu vou te falar, as audiências que são feitas, você não vê cidadão lá. Você não vê ninguém. Não. Sabe? Não vê. Divulga. É porque as pessoas, pra que eu vou querer isso? Né? Claro, tem como, né, Gabi? Através de créditos adicionais, você até tirar de uma determinada ficha, colocar em outra, mas tudo tem um processo, e tudo tem consequência, cama, né? Tem todo mundo, não é assim, eu resolvi tirar daqui e pôr ali. Né? Vou tirar e acabou. Tem um limite, né, que é aprovado na LDO, que o prefeito, ou o governador, ou o presidente da República pode mexer 10%, 5%, 20%, enfim, o que o legislativo deu, que ele pode ali, né, tirar de um lugar e colocar no outro, mas tem que baixar decreto, tem que dizer o que tá fazendo, né? Às vezes chega verbas novas, então precisa incluir também, que não é assim, chegou dinheiro novo, a gente põe na carteira e pronto. Não, chegou. Não, né? Pois tem um crédito especial, da onde que eu vou colocar isso. Enfim, são coisas que são tão simples, que se você soubesse, você deixaria, às vezes, de fazer determinadas críticas, que não... Exato. Não... Você chegou no ponto onde eu queria chegar, é exatamente isso. Quando você tem informação e conhecimento, você deixa de fazer certas críticas, até sem críticas só por reprodução, porque o outro está falando, né? E aqui em Marabá, Amador, eu tenho percebido muito o trabalho que a gente tem feito com as escolas, com as instituições, tem mudado muito essa ideia, esse pensamento de pensar que o fulano, que é vereador que não quer fazer a minha escola, que é porque o prefeito não quer. Não é assim, não é simplesmente não quer, tem toda uma questão. E para que sua escola esteja incluída, então, é importante você participar das audiências públicas do orçamento, exigir que tenha mais verbas para reforma, e assim por diante. Então, pensar que o papel das escolas do legislativo é muito importante, e eu acho que agora tem sido muito ainda, né? Muito mais, nesse processo da formação da consciência crítica do nosso cidadão, né? E é desde os pequeninos, né? E é por isso que eu gosto tanto do trabalho da escola, que ele trabalha desde os pequeninos. Não tem idade, né? Qualquer idade. Quanto mais novo começar a se entender e conhecer isso, eu acho que cresce muito melhor e a gente vai ter mais cidadãos conscientes, né? Num processo político mesmo, e de um processo de transformação de uma sociedade mais crítica, mais igualitária, né? Mais justa, que nós tanto queremos. O João Maria esteve aqui dando parabéns para nós, viu, Madu? Falei você aqui. O João também vai ser entrevistado aqui. Entrevistado não, vai participar da live, né? A Mônica. Lá também, maravilhoso, tive a oportunidade também de estar lá com o convite dele. Natal, né? Isso, maravilhoso. Maravilhoso trabalho que eles fazem. A Moniquita dizendo que você é mestre dela. E falei do teu a Moniquita dizendo que você é... Eu gostei muito. Sempre manda pra gente aí acompanhar, porque você, né, traz essa visão bacana. Gostei muito. Exatamente. Aqui também está falando sobre o Parlamento Jovem Brasileiro, que vai oferecer atividades de debate. Oi? Tá me ouvindo? Agora tá. Tá me ouvindo agora? Aqui também nós temos a participação falando sobre o Parlamento Jovem Brasileiro, que vai oferecer atividades de debate em comissões e de projetos utilizando ferramentas virtuais. Muito, muito importante, né? Quem trabalha com educação tem a esperança ativa como valor fundamental, com certeza. Isso mesmo. Gente, temos mesmo. Desculpa, eu tô vendo que tá aparecendo umas coisinhas escritas embaixo, eu não enxergo para ler. Então, vocês pois é, eu também. É a minha primeira live, tá? Até eu brinquei aí no começo que tinha um comercial que falava, né? O primeiro sutiã a gente nunca esquece, dava 0, eu acho. E a minha primeira, então eu tô meio perdida. Aí pra eu ler aqui, a Cássia. Parabéns, duas queridas. A Cássia! Mas eu não enxergo direito, não, viu? Então, assim, desculpa se eu não tô aí falando, né? Porque tá meio difícil para mim aqui.
Eu também estou me esforçando bastante aqui para enxergar. Mas então, Madu, e aí a gente tem. Pra Feliz. gente. É Eu estou verdade. Pra gente ativa, caminhar ouvidora bastante. lá, agora, fazendo um Ah, é trabalho de ouvidora? ouvidoria lá, muito Ah, legal. bacana. Parceira Sim. da Ana Eu- Mafra lá. Ai, que legal. Culpar, culpar o outro é a reação mais rápida, mais fácil e menos eficaz na solução de qualquer coisa, é verdade. A Cássia está falando assim: professores, quando participam das aulas durante as visitas dos alunos na Câmara, não sabem diferenciar os poderes. Isso é verdade, Cássia. A gente presencia muito, né, Madu? Muito. Aí tá, nas visitas institucionais que são feitas no Congresso Nacional, é muito comum perguntarem onde trabalha o presidente da República. Olha aí. Deixa eu Isso te é. falar, Então, Paula, assim, não são está coisas. aparecendo aqui para mim, não. Tá, não? Não, tá não. É porque eu acho que tá mais para baixo já. Ah, tá. Aí eu não vou mexer Ah, aqui, gente, entendi. que eu tenho medo de tocar na tela aqui, sumir tudo. Porque Isso. tecnologia, a gente está ainda se entendendo, estamos flertando ainda. Eu vou ler mais uma aqui que dela também, né? Que fala assim: é a Esporina. É a Corina. É a Ah, é a Corina Corina. do A Cefor. Corina do Cefor. Que Ah, maravilha, Corina! Corina. Agora que eu Que consegui bom que você está aqui ver o nome. prestigiando a gente. Corina é maravilhosa, maravilhosa. Ai, que Nas legal que você visitas veio e traz. institucionais. Ó, beijo. Nossa, maravilhosa Corina. Aí aqui eu tô falando assim, no imaginário social brasileiro se criou um nojo da política. Acho até que é proposital alimentar isso e manter o povo longe das questões que realmente importam. Infelizmente, Corina, Concordo. infelizmente, isso reflete no Concordo com você. município, porque quando a gente Madu, quando eu chegava, que eu falava que era da Câmara, as pessoas já ficavam com um olhar assim, então, o que é? Uma vez teve um professor que até segurou meu braço, me questionando, sabe? Ele foi agressivo comigo verbalmente. E assim, por quê? Porque eu era da Câmara. Então, assim, as pessoas tomaram nojo da política mesmo, né? Não querem É uma saber. tristeza que eu falo para você. Eles confundem um pouco, porque eu acredito, tá certo em determinadas coisas, a indignação faz parte do processo, né? Mas eles colocam Sim, política, eu falo para você. Existe muita coisa na medicina que médico faz errado e você não diz eu odeio a medicina. Existe né? no direito tanta injustiça e tanta gente também que não faz bem o seu papel e eu não digo eu odeio a justiça, né? Existe alguns políticos que não agem corretamente, existe. Mas eu dizer que eu não amo a política é uma diferença enorme, né? Você Exato, vai xingar a política por causa disso. Você xinga o médico, não a medicina. Você xinga, não é? Mas exato. não. E a política, parece assim, falou em política, é como se fosse só os políticos ruins, sabe? E quando eu Só dei o político exemplo ruim. lá para você da loja que a gente abre, que se eu sou dona, não estou lá observando o que está acontecendo, da tendência a falir, se a gente está aqui ainda inteiro, é porque tem muitos bons políticos segurando, sabe? Exatamente. Então não é assim. Agora, perfeito, não é, concordo. Nossa, mas é um bando de ladrão. Até porque coisa boa não aparece na mídia. Né? O que se faz de bom, até porque se usa essa expressão, não faz mais do que obrigação. Gente, eu tenho Exato. pavor dessa frase. É uma frase que eu acho tão rudimentar eu falar para uma pessoa, sabe? Você não faz mais do que obrigação. Primeiro que a gente não tem obrigação de nada, né? A gente não tem essa obrigação. O que o outro faz é trazer a sua força de trabalho, que eu posso julgar como boa ou não, né? Mas não tem esse negócio, você não faz mais que obrigação. Como assim não faço mais que uma obrigação? É a forma que eu tenho de trazer, né, o que eu aprendi, o que eu sei para o mundo e tento fazer isso da melhor forma possível, né? Estou sujeita à crítica de você não gostar do jeito que eu faço, faz parte isso, né? Mas assim, Exatamente. eu acho muito grosseiro, sabe? Às vezes a gente escuta assim, Exatamente. não é mais que obrigação, o médico te atendeu muito bem, esses médicos estão agora aí passando por essa pandemia toda, tendo que, infelizmente, né, no Brasil, graças a Deus, tomara que não chegue a isso, mas de lugares que eles têm que decidir quem vive e quem morre, sabe? Então, assim, Uhum. é muito difícil, né?
o Gabi, essas coisas. Então, assim, vamos ter um olhar mais generoso com o trabalho do Verdade. outro, com o outro, E né? Madu, deixa eu te falar,